É isso aí, Colombo, tudo bem? Bom dia mais uma vez pra você, pra Soraya, todo mundo que tá com a gente aqui no Jornal da Manhã. Bora pra um resumão, né, dessa 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, a primeira rodada do segundo turno, que foi a rodada dos visitantes, né, de 10 partidas que tivemos, em 5 os visitantes saíram vencedores. Então, começando com a vitória do Vitória para cima do Palmeiras no Allianz Parque aqui em São Paulo, né? O Leão surpreendendo depois de 4 derrotas seguidas, vencendo o Palmeiras, que jogou com o time reserva, já de olho no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Flamengo, que será na quarta-feira. E aí também no sábado à noite o Cruzeiro venceu o Botafogo por 3-0 lá no Engenhão, no Rio de Janeiro, né? 2 contra-ataques rápidos no primeiro tempo, depois um golaço do Barreal na segunda etapa para selar a vitória da Raposa, que está se consolidando cada vez mais no pelotão de cima da tabela. E o Botafogo, que perdeu, né, a liderança do Brasileirão, já que o Flamengo venceu o Atlético Goianiense por 2-0. As duas equipes têm os mesmos 40 pontos, a mesma quantidade de vitórias, 12 vitórias, só que o Flamengo tem um saldo de gols melhor, lembrando que o rubro-negro também tem um jogo a menos em relação ao Botafogo, 19-20. O Fluminense venceu o Bragantino por 1-0 no Nabi Abichedid em Bragança Paulista, no interior aqui do estado. Chegou à 3ª vitória seguida e botou fogo nessa luta contra o rebaixamento, né? Lembrando que agora apenas 4 pontinhos separam o Criciúma, que é o 12º colocado, do Fluminense, o vice-lanterna, com 17. O Grêmio venceu o Vasco por 1-0, saiu da zona de rebaixamento. O Imortal está agora em 16º com 18 pontos. O Atlético Mineiro interrompeu a sequência de 3 jogos de invencibilidade do Corinthians, venceu por 2-1 lá na Arena MRV em BH com 2 gols do Hulk. O Atlético Paranaense venceu o Cuiabá na Arena Pantanal. O São Paulo perdeu do Fortaleza lá na Arena Castelão. O Bahia ficou no 1-1 com o Internacional e o Criciúma venceu o Juventude lá no Alfredo Jaconi. Esses são os outros resultados aí dessa 20ª rodada. Lembrando que nesta semana agora, tem Copa do Brasil, as partidas de ida das oitavas de final da competição, 2 jogos amanhã, 5 partidas na quarta-feira e um jogo na quinta. Ou seja, coisa boa aí do nosso futebol. Volto com vocês. A pesquisa também mostra que as populações mais pobres do mundo têm menos acesso a alimentos perecíveis, como por exemplo frutas, especialmente as carnes, como essas aqui no Mercadão de São Paulo. Para se ter uma ideia, em países como os Estados Unidos, Austrália, Argentina e o próprio Brasil, a disponibilidade é de cerca de 100 quilos de carne por pessoa por ano, ou seja, basicamente 100 peças como essa aqui de picanha. Já nos países mais pobres do mundo, especialmente no sul da Ásia e da África, esse número cai bastante para 15 a 20 quilos de carne por pessoa por ano. Neste momento, os caixões das 3 vítimas estão sendo colocados nessa aeronave, o KC-390 Millennium, um cargueiro considerado um dos mais modernos e mais rápidos do mundo. Ele já participou de missões humanitárias dentro e fora do Brasil, e a aeronave que vai levar esses 3 corpos e os familiares também das vítimas, primeiro para Cascavel, no interior do Paraná, e depois para Pelotas, no Rio Grande do Sul. Quando a imprensa finalmente conseguiu sair do subsolo desse teatro aqui em São Paulo, onde o debate foi realizado, os jornalistas foram impedidos de subir essas escadas aqui para registrar a saída do candidato José Luiz da Atena. Houve uma confusão, empurra-empurra, a polícia militar foi acionada, mas quando o candidato finalmente saiu, desceu essas escadas e parou aqui embaixo para se pronunciar, ele conversou com a imprensa, admitiu que se exaltou e disse que pretende continuar sendo candidato, mas que tudo vai depender do partido. A mega operação é contra pelo menos 5 rádios clandestinas em 2 pontos diferentes. E acredite se quiser, nós estamos em um desses pontos. Uma região de mata, de difícil acesso. Nós estamos, na verdade, em uma área de preservação ambiental que fica do lado do Aeroporto Internacional de Guarulhos, bem na divisa entre 3 municípios. O município de São Paulo, Mairiporã e Guarulhos. Eu queria mostrar para vocês, nas imagens do nosso repórter cinematográfico Carlos Henrique, esses 2 fios aqui que estão energizados. Eles começam lá na rua, vem mato adentro e aqui, ó, eles sobem até o topo de uma árvore bem alta. E aí lá no topo ficam a antena
e o transmissor dessa rádio clandestina. Fala, meus amigos, tudo bem? Bom dia mais uma vez para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Jornal da Manhã. Pois é, hoje a partir das 4 horas da tarde, bola rolando para Real Madrid e Borussia Dortmund, a grande decisão da Champions League da temporada 2023-2024, a grande final da Liga dos Campeões em Wembley, em Londres, na Inglaterra, como você acabou de pontuar, David, que é o maior palco de finais de Champions League. Com essa decisão serão 8 finais no estádio e a última foi lá em 2013, há 11 anos, quando o Borussia Dortmund chegou na final e perdeu do seu maior rival na Alemanha, o Bayern de Munique, por 2-1. Então hoje, a partir das 4 horas da tarde, teremos de um lado o Borussia Dortmund, campeão da Liga dos Campeões lá em 1997, um time bom que deixou pelo caminho Atlético de Madrid, o PSG de Kylian Mbappé, e aí do outro lado a gente tem o Real Madrid, que é o maior vencedor da competição, são 14 taças, a última lá em 2022 para cima do Liverpool, com o Vinícius Júnior marcando o gol da vitória. Então a gente tem o time de Madrid aí com os brasileiros Éder Militão, Vini Júnior, Rodrigo, tem o Bellingham também que está jogando demais, então existe a expectativa de fato para um grande confronto. O Real Madrid, que deixou pelo caminho o Manchester City, teve uma virada espetacular para cima do Bayern de Munique em casa, é o grande favorito para essa decisão. Mas nas últimas 4 finais de Champions, tivemos apenas um golzinho só, tá? Então, será que fica aquela expectativa para um jogo com muitos gols? Será um jogo com poucos gols? De qualquer forma, vai ser um jogão com narração ao vivo aqui na Jovem Pan Esportes. Quem vai comandar a narração será o nosso Gabriel Dias, com os comentários de Mauro César Pereira e o Flávio Prado. Volto com vocês no estúdio.